Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7. Os irmãos encontraram? Lucas 22, verso 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que o preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Então começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem a autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem, e se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice.
Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Eu passei por uma dificuldade que a maioria de vocês teve, pelo menos em algum momento na vida, como pregadores. O pastor Gessé pediu-me que falasse sobre cuida de ti mesmo e cuida da palavra. Foi um tema que eu trabalhei aqui no evento do seminário, em 2011. Eu peguei o material, trabalhei o material, coloquei em data show, estava tudo bonitinho, arrumadinho, mas eu estava me sentindo tão impessoal com o material, e o data show ainda torna um pouquinho mais tipo estudo, assim, e aquilo mexeu muito com o coração. A minha luta tem sido essa: até que ponto eu devo permitir ou deixar em evidência esses momentos de vida que a gente está lidando, e até que ponto eu devo deixar isso de lado e trabalhar a obra sendo menos pessoal. Essa é uma linha. Um dia desse, um colega ele programou uma carona para mim por causa de uma palavra que eu dei numa reunião de manhã presente. Eu estava bem no auge daquele período de luto, ainda umas lutas muito grandes com o Pedro, e eu falei para os irmãos, dei a explicação de como estava, e ao final eu falei assim, gente, mas não é culpa de vocês, vamos lá a palavra e vamos. Ele falou, pastor João, não é assim que se faz. É claro que a gente está junto. Foi como se o senhor excluísse todos nós e dissesse que esse é problema seu, e a vida não é desse jeito. O senhor tem que, quase que ele falou assim, baixa a bola, seja um entre nós, vamos caminhar juntos, que a gente está junto. E cada vez mais, especialmente no retiro de obreiros, eu tenho percebido que é muito mais comunicação de vida, comunhão de vida, do que ensinamento. Até porque vocês sabem muita coisa e parece que não é uma questão de ensinar nada aos irmãos, mas compartilhar um pouco de vida. E então eu tenho pensado um pouco sobre como é que nós podemos lidar de uma maneira mais saudável com o sofrimento. O problema é que eu não sou autoridade nisso. Eu tenho tido tantos momentos de felicidade que sofrimento tem sido um momento de exceção na nossa vida. A gente está experimentando, tem sofrido, mas eu não posso dizer que é sofrimento. E também a minha habilidade, capacidade de fazer leitura ao ponto de extrair as lições, ela não é suficiente. Até porque eu estou muito mergulhado nesse contexto e não se faz uma pesquisa e um aprendizado quando você está tão mergulhado. Você precisa de uma distância. Talvez daqui a alguns anos eu tenha uma habilidade melhor para fazer leitura do que a gente está passando. E além de tudo, quando eu estava pensando nessas lutas, eu me lembrei desse texto e eu fui visitar o reverendo Tom McIntyre, os irmãos se lembram. O reverendo Tom estava exatamente no momento que ele recebeu um diagnóstico daqueles difíceis de saúde. E aí eu fui falar com ele, visitar, orar com ele, ler a Bíblia e tudo, não é? E então eu li esse texto e falei sobre Jesus, sobre como Jesus lidava. Aí ele olhou para mim e falou assim, João, eu gosto de tudo que você falou, mas Jesus é tão melhor do que eu. Não consigo isso tudo, não. Mas eu percebi o seguinte, a nossa referência é Jesus. Então a gente pode pegar o modelo de Jesus, que tem conhecimento pleno, e perceber nesse modelo lições que eu não posso dar aos irmãos como quem tem autoridade, mas como quem está aprendendo, quem está vivendo com vocês e que estão sendo úteis na minha vida. Uma das grandes dificuldades no que envolve sofrimento tem a ver com a nossa cultura, com a nossa formação. Nós somos um povo de uma cultura de coronéis. Isso mexe demais com a gente.
Eu estudei isso muito em antropologia e sociologia, e às vezes eu tinha a ideia de que essas coisas pertencem aos livros. E às vezes, especialmente porque no meu curso de doutorado, quase um terço dele foi na área de estudos interculturais, sociologia e antropologia, e os outros 2 terços mais para educação. E como não era propriamente a minha área, eu falava assim, esse povo de sociologia, de antropologia tem umas ideias muito estranhas. E não está vendo que isso é coisa, na prática mesmo, não tem nada disso, é preocupação boba. Mas com o tempo você vai percebendo que, de fato, algumas questões que estão na nossa raiz, algumas questões que estão na nossa formação, elas não largam a gente, aquilo cola na gente, prega na gente. Uma delas tem a ver com essa cultura de coronéis no Brasil. E ela foi desenvolvida também na cultura política, dos políticos. E a gente está lidando com muito isso. Hoje é mais presente do que nunca. A ideia dos coronéis é que o filho do coronel, ou o protegido do coronel, ele não é igual a todo mundo. Em antropologia, eles chamam isso de personalismo. Uma pessoa não é igual a outra pessoa. Isso é um problema sério no nosso contexto, a ideia de que um é melhor que o outro. Um não pode pegar fila, um não pode pagar multa, um não pode, o outro pode. Essas coisas são para todo mundo. Conhece essa ideia? Você sabe com quem está falando? Eu não sou um qualquer, eu sou filho do fulano. É aquela ideia de dar uma carteirada, de falar que é amigo de fulano. É uma coisa impressionante como isso acontece, isso faz parte da cultura. Na nossa cultura de coronéis e de político, o filho do político ou filho do coronel, ele pinta o 7, borda o 8, desenha o 9, borra o 10 e não tem problema. Dá-se um jeito. Ele corre para a barra da saia da mãe e resolve. Tem sido uma coisa impressionante a gente pensar nesses homens famosos, estruturados agora com essa ideia deles serem presos. E a gente fica ainda, a gente vê o cara preso, sabe que ele está na cadeia e não acredita. A gente não acredita. Isso não vai dar em nada. Porque a nossa estrutura não é essa. Não é esse o sentido. A nossa estrutura é de que o filho do rei, o filho do papai, ele compra uma chácara e a prefeitura passa o asfalto bem ali até levar à porta dele. Ele compra um terreno e ele quer fazer festa com os amigos e uma turma da prefeitura de parques e jardins vai lá e planta o campinho society para ele. Planta legal e arruma, fica legal. E ele leva a turma e tudo. Um dia desse eu estava na casa fazendo uma visita pastoral e aquele irmão estava recebendo os préstimos da prefeitura, porque ele tem um parente ligado que na prefeitura consegue as máquinas da prefeitura com combustível e tudo para fazer um poço de piscicultura. Aí a prefeitura vai lá e arruma tudo, é uma beleza. As coisas são assim. Não é comum, um tempo desse eu vi uma situação que me chamou muito a atenção de uma equipe de gente de uma das nossas igrejas que ia para uma congregação, para um projeto de plantação de igreja, e no meio do caminho eles usavam um carro irregular com uma pessoa que não podia dirigir, a polícia parou e os irmãos não tiveram problema. Um deles saiu, os outros ficaram orando no carro, né? E aí ele foi lá, deu uma gratificação para o guarda e voltou e disse assim, graças a Deus, não teve problema, isso é nada que não se resolva com uns vintinhos, engraxa a mão dele e está resolvido. Vamos lá, irmãos, com a bênção de Deus, evangelizar. Gente, eu estou falando de coisa recente de uma igreja cristã evangélica, não estou falando de coisa estranha. E como é que lida? Na nossa cultura, o filho do rei, ele não paga multa. Tem alguém que vai lá quebrar. O problema é quem você conhece. Você não conhece ninguém lá, não? Para resolver o problema?
Ontem eu tinha uma crise como essa. O Cali trabalha no hospital de urgência agora e eu precisava fazer um exame de sangue ontem pela manhã para ter o resultado até perto do almoço, porque o médico ia definir o que fazer comigo, se a medicação estava respondendo ou não, mas era sábado, era pela manhã. O Cali falou, pai, não tem problema no hospital de urgência, se você não se importar de, sei lá, o ambiente, papapá, etc., você faz lá. E eu já vou com você, a gente faz o exame, o pessoal do laboratório arruma para mim, daqui a pouco o resultado está na sua mão. Eu perguntei, Cali, eu não vou tomar lugar de alguém que está na urgência e que tem aquele lugar e precisa fazer o exame? E quantas pessoas precisam do exame e não podem? E eu sou seu pai, eu vou lá e vou fazer o exame. Como é que a gente lida com isso? Eu fiquei tão feliz quando eu desci, acordei bem cedinho, e 7 horas da manhã eu estava na porta dos laboratórios. Primeiro não tinha jeito, no segundo falou, não, até às 10 horas, 10h30, a gente entrega o relatório para o senhor, o resultado. Me deu um alívio tão grande de mandar um WhatsApp para o cara e falar, filho, não precisa não, já fiz no laboratório. Por que nós temos essa luta? Em contrapartida, a cultura cristã, o modelo de Jesus, ele é tão diferente. O modelo de Jesus, ele é sim o filho do rei e ele é igual a Deus. Ele é Deus, o Deus poderoso. A ação dele é diferenciada porque ao invés de ele tomar proveito do fato de que ele é o rei, o Deus, eles abrem mão dessa posição toda para viver entre os homens, se identificar com os homens e passar por todas as angústias, sofrimentos e lutas dos humanos. A ideia tem a ver com identificação. A ideia tem a ver com cumplicidade. A ideia tem a ver com a doutrina da solidariedade. Um Deus solidário que vive entre os homens, que sofre sede, fome, anda pelas estradas poeirentas, passa por todas as lutas, sabe o que é sofrer, enfrenta a dor, angústia e sofrimento e finalmente experimenta a morte com os humanos. A grande questão é com quem nós temos mais facilidade para nos identificar. A minha preocupação é que no meio evangélico brasileiro há uma evidente preferência pela prosperidade, pela doutrina do personalismo, pela ideia do filho do rei, do que eu não preciso disso, não preciso passar por isso. É claro que Deus vai te dar. Você tem poder. A igreja toda está orando. Isso não pode acontecer com você. Como é que pode acontecer com o irmão? O irmão é uma pessoa crente. Podia acontecer com um bandido aí e tal. Como é que acontece isso com seu filho? Como é difícil para a gente perceber o modelo de Cristo quando nós somos a tal ponto dominados pela cultura do coronelismo, da política, do personalismo, do melhor que o outro. E achamos que com a conversão nós não somos como os demais que são apenas criaturas de Deus, nós somos filhos. E porque nós somos filhos, nós não podemos ficar doentes, não podemos ter as perdas, não podemos passar pelas lutas. Essa escolha do modelo que vamos seguir vai definir muito a nossa postura diante dos embates, dos desafios, das lutas que vão surgir na nossa vida. Nós podemos ter essa ilusão, essa ingenuidade. Nunca vou esquecer do pai da professora Lloyd. Olha, gente, foi o convívio com o Juraci, pastor Neemias. Pastor Neemias, a gente foi visitá-lo uma vez, das várias vezes que nós estivemos com ele. Um dia ele falou para mim, irmão, pastor João, é uma ilusão, o povo tem uma ilusão, essa ilusão da saúde perfeita. Isso é ilusão, é besteira, é gente nova que não entende a vida.
Vai chegar o momento, ali pelos 50, 60 anos, as coisas vão acontecer. O diabetes vai aparecer, a pressão vai subir, vai ter problema. O problema vai aparecer. Em algum momento vai aparecer. Não existe, isso é ilusão. O povo fala assim, eu sou muito sadio. Até a morte do Eliezer, isso tem a ver com uma coincidência que foi nos dias dos meus 55 anos, até os 55 anos, eu lidei com a ilusão, quase o mito da saúde perfeita. Sabe como é um cara que não tem nem dor de cabeça, nem sabe que tem cabeça? A minha mãe tem 85 anos agora, ela toma um comprimidinho por dia, até recentemente nenhum. A minha avó morreu aos 100, sem problema clínico nenhum. Ela estava com problema de visão na época e no final ela já estava trocando as bolas. Mas clinicamente tão bem. Aí dizia, o pastor João vai viver 100 anos. Homem nem cansado fica. Lembro que o reverendo Barnett me mandou um e-mail falando para mim, me chamando a atenção. Presta atenção, você não é mais uma criança. Ele quase falou para mim, você já está velho. Isso tem uns 2 anos. Eu falei, o reverendo Barnett, acho que ele está velho demais, está pensando que eu estou velho. Como é isso? Aí você vai percebendo que não é bem assim. As coisas não são assim. Nós todos estamos sujeitos a tantas lutas e somos parte de uma raça contaminada pelo pecado, pela enfermidade, pelas dificuldades. Vivemos no mundo, estamos no mundo, somos sujeitos a isso. Sofrimentos iguais aos nossos estão acontecendo na nossa irmandade pelo mundo. Essas coisas estão aí. Eu lembro que nas lutas da minha família, a primeira teve a ver com a morte do meu irmão, que foi assassinado. Foi duro demais. E a minha mãe, crentona, olhava para mim e dizia, meu filho, por que com a gente? Por que com a gente? Você é pastor, explica para mim. Por que com a gente? Por que isso podia acontecer com a gente? E eu respondia para ela, mãe, por que não com a gente? Por que o filho do nosso vizinho, do seu Abílio, teve problema e ele podia ter? Por que o vizinho lá do seu Divino, ele lá teve problema, mas ele podia ter? Por que o outro aqui do lado teve problema, ele podia ter? Por que nós não? De onde vem essa reação tão dura da senhora? Por que nós estamos imunes às lutas? E na teologia de Jesus, a ideia tem a ver com essa identificação ao ponto de lidar com as lutas humanas e de se envolver plenamente com elas. Isso tem a ver com solidariedade, com ser igual aos outros. Ele foi plenamente homem, lidou com todas essas coisas. Essa é a cultura do cristianismo. E eu temo, meus irmãos, que aqueles que não percebem a cultura de Jesus, mas que ainda estão no ministério com essa postura coronelista, gostam muito de hierarquia, amam posição e não têm dificuldade com essa ideia de serem diferentes, melhores do que os outros. Podem até espiritualmente serem impedidos, impossibilitados de efetivamente pastorearem aqueles que sofrem. Nós não somos efetivamente pastores quando não somos capazes de nos identificar com as nossas ovelhas e com as suas lutas. Temos que agradecer a Deus quando somos capazes de nos identificar sem passar por tamanhos sofrimentos que eventualmente passamos. Me lembro, como tudo, de uma vez que no pastorado da Vila Nova, eu tive tantos cultos fúnebres e eu fui ficando assim, experiente nesse negócio. Dos 20 aos 24, 25 anos, o que eu mais fiz foi culto fúnebre. E fiquei bem escolado na coisa, nas mensagens e tudo. Um dia, o pastor Abrão,
Chegou lá na Vila Nova, ele era pastor do setor Pedro Ludovico, onde eu havia pastoreado anos antes. E aí ele falou assim, João, o Íris morreu. O Íris é irmão do pastor Maurílio. Foi minha ovelha, aceitou Jesus comigo. A família do pastor Maurílio quase toda foi batizada no meu primeiro pastorado, um dia desse, nos anos 70. E ele falou, o Íris morreu, João, e eu tô seu tio. E eu tô tão mal, cara. Eu não consigo fazer culto. Desde que a minha mãe morreu, eu vou para um culto fúnebre e aquilo é sofrido demais para mim. Isso é o reverendo Abrão, gente. O reverendo Abrão é o cara mais sólido que você pode... Já viram ele dirigindo o concílio? Certo? Aí ele chega para mim e fala desse jeito. Falou, eu não estou pronto para isso. Eu olhei para o Abrão e falei, Abrão, o culto fúnebre é comigo mesmo. Pode deixar, vou lá. Deixa comigo. Fui lá, preguei, vim para Anápolis. Anos depois, morreu aqui o Roberto. Roberto era nosso serralheiro. Ele que fez a estrutura desse prédio central, fez ali daquele onde é o refeitório. Ele ajudou numa série de atividades aqui. Trabalhava para a gente o tempo todo. Naquela semana nós estávamos fazendo aquela parte ali perto do portão que ficou naquele ponto. Depois, nessa gestão do pastor Luiz César, eles terminaram com outro material. Aquela parte ali foi o último serviço do Roberto e o portão da entrada. O Roberto estava trabalhando lá comigo, ele era negro, altão, forte, sabe, um trator, aquele guarda-roupão, e eu estava envolvido lá com ele, e ele me falou que a saúde não estava boa. E eu brinquei com ele. Você tem saúde? Daí, na semana seguinte, ele estava no hospital. Fiz uma visita para o Roberto e ainda fiz uma gracinha daquelas que pastor nunca deve fazer. Eu falo tanto, gente, presta atenção, não faz bobeira. Eu fiz lá com o Roberto. Ele me perdoou antes de morrer. Mas fiquei tão sem graça de lembrar que eu fiz aquela inexperiência. Mas eu nunca acreditava que o Roberto pudesse morrer. Mas ele tinha uma pancreatite e morreu. Pastor Marlúcio, da Igreja Presbiteriana, passou aqui e falou, João, cara, eu estou tão mal, vai lá pregar no culto para mim. Falei, Marlúcio, comigo é comigo mesmo. Culto fúnebre, cara. Foi no meu ministério, estou bom nesse negócio, pode deixar comigo. Que hora é o culto? 3 da tarde. Estou lá. 3 da tarde, eu estava antes um pouco, sentei lá atrás, as pessoas por ali, a igreja aqui pertinho. Ele veio dirigir o culto. E falou, irmãos, eu não tenho estrutura para pregar no culto do Roberto, eu estou tão mal. Eu estou grato a Deus que o meu amigo, o pastor João, do CETESEB, ele aceitou, ele veio aqui para me ajudar. Ô pastor, como eu estou grato. Irmão, vem aqui, prega para nós. Aí eu vim, cheguei ao púlpito, abri a Bíblia, todo serelepe, pronto para pregar sem problema. Aconteceu que eu olhei para o Roberto, do lado dele, a mãe dele. Me lembrei da minha mãe. Eu havia perdido 2 irmãos de maneira trágica há pouco tempo. Eu perdi o controle. Eu chorava aqui na frente. Não conseguia controlar para pregar. Porque, irmãos, nós não sabemos a dor do choro antes que ele doa na gente. Ministério tem a ver com solidariedade, tem a ver com identificação. Vamos a algumas lições bem práticas de Jesus nesse texto sobre como é que ele lidou com o sofrimento. Em primeiro lugar, Jesus manteve uma rede de amigos para enfrentar o sofrimento. Eu acho isso encantador. Ele não precisava, mas ele manteve uma rede de amigos. Amigos que fossem companhia e amigos que pudessem orar. Coisa mais impressionante isso. Ele falou, olha, eu desejei muito, antes de sofrer, estar com vocês. Desejei esse momento, eu queria estar com vocês. E quando ele vai orar, ele fala, vamos comigo para orar um pouco. Amigos que são os nossos companheiros de caminhada. Uma das experiências mais preciosas para nós, a Hélia e eu e a nossa família,
nesses dias tem sido essa questão do companheirismo, do amor. A Hélia, ela que é a teóloga lá de casa, então ela resolveu uma teologia. Ela diz que o Espírito Santo é consolador, mas ele não aparece comumente na forma de pomba. Vocês já viram? Apareceu uma vez, não é muito comum. E também ele não aparece muito na forma de arrepios e vento. Ela disse assim, o Espírito Santo Consolador, ele se manifesta num abraço, num bolo de limão que a irmã levou lá para casa, num doce que alguém levou, numa pessoa que fez uma compra de verduras e passou por lá, num WhatsApp, num livro que alguém colocou ali na mão. Na verdade, o Deus soberano age por meio da igreja, do seu povo. E é quase constrangedor perceber como isso aconteceu na nossa vida nesses dias. Chegava dias, irmãos, que eu não sabia o que fazer, como agradecer. Era constrangedor de não conseguir abraçar todo mundo. Eu fico com vergonha de vocês, porque às vezes alguém chega, pastor, ontem alguém falou, pastor, eu estou com medo, eu não queria incomodar, mas eu queria tanto dar um abraço. Eu queria dar um abraço, pastor. Queria dar um abraço. Eu nunca entendi, quando eu entrei no ministério, a ideia de amar tomou conta do meu coração. Pastorear é amar. Sempre dei aula dizendo isso. Pastorear é essencialmente amar. As manifestações de amor são diferentes. Me lembro um tempo desse, já tem uns anos, um colega nosso, desses muito amigos, chegou aqui não foi o Cacaio, tá? Chegou aqui na MEAN e me cumprimentou no seminário, aqui na entrada. Né? Ele chegou e me cumprimentou e tal, e aí, tudo bem, tá. Cumprimentamos como normal. Ele falou assim, não, deixa eu cumprimentar do jeito que eu gosto. Aí chegou e me tascou um beijo na cara. Aí eu olhei assim, e como o cara era assim muito amigo meu, que tinha esse nível de liberdade, eu também aprontei de cá. Falei assim, agora deixa eu te cumprimentar do jeito que eu gosto. Tudo bem? E foi impressionante nos últimos 15 anos como a distância foi diminuindo. E como aos poucos eu fui aprendendo a abraçar e a ser abraçado. Achei interessante que de tudo que se mencionou na igreja onde o Eliezer pastoreava a respeito dele, o que a gente mais ouviu foi o abraço do nosso pastor. Como eu tenho saudade do abraço dele. Eu falava também um abraço barrigudo daquele, né, cheio de banha, né? Aí abraçava quentinho, gostoso, né? O abraço. Gente que abraça. Gente que faz uma visita. Eu sei, tem o problema de incomodar, tem o problema médico, tem o problema das restrições, tem tudo. Mas, gente, que coisa é essa? Jesus manteve esses amigos. E gente que ora por nós. Como isso ajuda a gente? Eu sei, irmãos, que muita gente fala e já fala sem graça. Fala, pastor, estamos orando. Eu falo, tá bom, irmão, que bom. Que bom, irmão, não é assim, tá bom, já estou cansado de ouvir isso, não. Que bom significa o seguinte, gente, que coisa encantadora é essa? Eu estou cansado de perceber que em tantos lugares, em todos os lugares, em cada canto, crianças oram por nós. E como isso faz diferença. Um dia desse eu tive que fazer uma microcirurgia aqui para tirada de um linfonodo para exames, biópsia, essas coisas, e aquilo ficou aqui no pescoço. E aí, lá, quase meia-noite, a gente está no quarto dormindo, bate na porta, é o Pedro Henrique, meu netinho. Aí ele chega assim no nosso quarto e fala assim, vovô, eu vim orar pelo seu pescoço. E aí ele começa a orar.
Um dia desse paramos para almoçar com visitas e tudo em casa e falamos, Pedro, você ora pelo almoço? Ele falou, eu oro. Aí ele começou a orar e não orou pelo almoço, orou pela saúde do vovô para sarar o pescoço dele. As orações, meus irmãos, são importantes. Jesus sabia disso. Segundo lugar, Jesus planejou eventos positivos que pudessem equilibrar os momentos de sofrimento. Pouco antes dos momentos mais angustiosos da vida dele, ele promoveu um encontro assim grandão. Depois ele fez um encontro com os discípulos, num grupo menor. Depois ele programou um encontro mais íntimo com alguns. E esses eventos eram eventos para animar o coração. Ele falou, olha, eu queria comer com vocês antes daquele dia que eu vou estar no céu. Isso vai acontecer. E antes do meu sofrimento agora, fazia bem para mim isso. Uma lição que a gente tem aprendido bastante nesses dias é que sofrimento a gente não perde, ele chega de uma vez e invade. Coisa ruim você não pede, ele toma conta. Mas nós podemos construir experiências boas e felizes. Isso a gente pode fazer. Você pode construir momentos alegres. No dia que eu recebi o diagnóstico definitivo, que era câncer mesmo, e que o tratamento era esse mesmo, foi numa segunda de tarde, nós subimos, nós dois, a Hélia e eu, calados, um calado e outro mudo. Subimos e era 6 da tarde já, e eu falei assim, eu tenho que dar aula no seminário. Vou tomar um banho e ir para o seminário. Enquanto isso, ela ligou para o pastor Sandro e pastor Jailson. E aí eu fui para o banho. Daí ela falou assim, eu trouxe o Sandro e o Jailson e as esposas para orar com você antes de você ir dar aula no seminário. Um momento de um abraço, de alguém orando com a gente. No dia seguinte, a Hélia teve pressão alta, nem sei porquê. A pressão dela desregulou. Mediram a pressão, ela chegou para o almoço em casa e a gente falou, eu ajeitei para o médico e tal. Daí eu olhei para ela e falei assim, bem, não tem nada melhor para baixar a pressão de mulher do que passear no shopping. Vamos para Goiânia passear? A gente vai passear, dar uma volta, vamos fazer uma visita lá para o Abrão, que ele está precisando de uma visita. A gente tem um jantar com os amigos. E a gente vai, vamos para lá passear. Comer uma torta de limão bem gostosa lá na Richesse. E aí nós saímos para passear. Porque a dor, ela vem mesmo. Eu não preciso construir, mas eu posso construir momentos assim. Esses dias nós fomos para São Paulo para a defesa da tese da Aguidinha. Gente, que coisa... Para quem não sabe, a Aguidinha é a minha nora, esposa do Calley. Ela fez doutorado na Federal de São Paulo, na área de enfermagem. Era a defesa dela, nós fomos. Gente, que coisa boa aqueles 2 dias, ficando no hotel e vendo o Pedro Henrique. Então, nós fomos com a família toda. Fomos para passear mesmo, antes do tratamento. No meio, vamos passear. O médico ficou cismado porque eu ia viajar de avião, aí eu tive que fazer exame um dia antes para ele liberar no dia. Aí as taxas estavam boas, ele liberou. Eu falei, doutor, a gente quer passear. O incrível é o seguinte, ele não me proibiu de nenhuma atividade, só proibiu daquelas que tem a ver com passeio. Eu falei, não, para com isso. Tinha um passeio com a Hélia para o Pantanal. Ele falou, é melhor não, está longe de todo, não é bom não, o senhor não vai não. Agora, estava a viagem certinha para ir para a praia em Guarapari, passar uma semana lá, todo mundo falando para mim, pastor, larga Mean, larga tudo, vai para passear no litoral. O médico falou assim, não dá não, é muito longe, o senhor não viaja não. Pode dar um jeito de cancelar isso. Mas para trabalhar no dia a dia, ele diz, mantenha a vida normal. Não se entregue. Fomos ao nosso passeio em São Paulo.
Gente, que encanto ver o Pedro no hotel no café da manhã, tão importante. O dia estava frio lá, aí ele pôs um blazer assim, parecido um hominho. E o tanto que ele achou bom andar de metrô. E ficou bravo porque nós andamos um espaço pequeno, tivemos que prometer que no outro dia a gente ia andar mais. Aí nós tomamos o metrô até o fim da linha. Depois pegamos o metrô até o outro lado, para depois ir para o museu. E que dia aquele no museu, o dia todo. Nós podemos. A ideia é, a luta é grande, o sofrimento é inevitável, mas nós podemos ter amigos, aproveitar a companhia deles, a oração deles, e podemos criar momentos alegres, felizes. O que me impede de, no meu sofrimento, criar um momento legal, fazer um jantar? Um dia desse o Carlos ligou e nós tínhamos, assim, abusadamente saído do médico diretamente para o Outback. Gente, eu fui lá pouquíssimas vezes. Nós fomos celebrar, foi o final da quimioterapia, né, bem? Fomos celebrar a primeira quimioterapia, nós dois, almoçando chiquemente no Outback. Aí o cara ligou e falou, e vocês? O cara é tão preocupado com a gente tão doente, ele mudou para cá, gente, preocupado com a minha doença. Aí ele falou assim, e vocês e o papai, como é que ele está? Aí ela respondeu assim, filho, nós estamos tendo o nosso momento Outback. Por que que no meu sofrimento eu não posso dormir abraçadinho com a minha esposa? Por que que eu não posso fazer carinho, receber carinho? Lutar com o meu neto. Hoje de manhã foi essa a agenda da manhã. Por que não? Por que não jantar com os amigos? Jesus preparou essas coisas. Terceiro lugar, Jesus preparou o sofrimento sendo capaz de perceber as lutas dos outros. O que eu acho mais encantador nesse texto é o cidadão, ele sabe. Esses dias eu estava numa caminhada, uma angústia imensa, sozinho pensando naquelas coisas, se eu vou morrer, se eu não vou morrer, se vai ser rápido, quanto tempo, essas coisas. O pastor Carlos está com um diagnóstico esses dias, a gente pensa tanta besteira, não é? Na minha caminhada, eu vinha pensando esse tanto de coisa, aí eu falei assim, não, espera aí. O que eu mais sofri no caso do Eliezer foi o inesperado e a violência. Eu falava, por que isso não é justo? A gente tão feliz, tão inesperado, e uma coisa tão violenta de uma vez. Aí eu olhei para mim e falei assim, eu tenho que agradecer, eu sou um cara de sorte. Eu tenho o aviso que eu posso morrer, e eu ainda tenho a chance de tratar e não morrer. Eu tenho toda a possibilidade de lidar. Por que eu preciso ser tão trágico dessa maneira? Toda a possibilidade. Toda ela. Agora vejam, Jesus sabia que a morte era inevitável, sabia de toda a estrutura e de todo o sofrimento. Ele disse, olha, eu vim para isso. Não tem como fugir disso. Mas no meio de toda a angústia dele, ele era capaz de se preocupar com o discípulo que haveria de negá-lo, de lidar com as vaidades e dificuldadezinhas do grupo, de ter um momento para fortalecer a turma, de orar por eles e com eles, de orientar. Uma das coisas, irmãos, que a gente tem percebido é que sofrimento é extremamente egoísta. E o luto é o mais egoísta deles. A gente acha que só a gente está sofrendo. Só a gente não vê ninguém mais. A verdade não é essa. Nós sofremos em contexto a outras pessoas e não há necessidade nenhuma dessa postura egoísta, pessoal, olhar só para nós. Jesus foi capaz disso. Quase chegando ao final, em quarto lugar, Jesus resolveu agir com realismo diante da dificuldade e lidar com as suas emoções muito bem.
Ele não negou as emoções. Ele sofreu mesmo. Ele não negou as emoções perante os outros. Sabe, uma das dificuldades mais chatas para mim é que eu queria ser mais anônimo, mais desconhecido. É difícil esse negócio de sofrer exposto. É muito difícil. É difícil chorar na frente dos outros, limpar o catarro na frente dos outros. É difícil parecer fraco na frente dos outros. Eu fico com vergonha de chorar. Eu dou uma saidinha, dou um tapa na cara e falo assim, toma vergonha, João. Às vezes vou chorar sozinho no banheiro. Mas eu sei aprender a chorar com as pessoas. Falam muito, né? Libera o sentimento. Jesus falou para aquela viúva, foi não chore. Mas agora dizem para a gente, chora mesmo, pastor, é bom chorar. Chora, não para de chorar não. Eu já nem sei se choro ou não choro, quando choro. Eu sei que nós temos que lidar com os sentimentos. Lidar com eles, com franqueza, com prontidão, com a realidade da pressão externa, com aquilo que a gente não gosta, com os inimigos que chegam, com o traidor que põe a mão à mesa, com a multidão que vem com paus e pedras, com a perspectiva do sofrimento que vem. Quando os meus meninos eram pequenos, eu levava para fazer exame de sangue. Eu acho que se o Eliezer pudesse ver lá de cima, ele estaria vingado de mim. Porque eu ia levar para fazer exame de sangue, e aí eu falava assim, olha, papai vai levar vocês, é uma agulha que vem na veia e vai tirar o sangue. Quando a agulha vem, dói um pouquinho, é um beliscadinho. Se doer, você pode chorar, tá, filho? Quando dói, a gente pode chorar. Papai não tem problema com isso, não. Mas se você chorar antes, apanha, viu, moleque? Anos depois eu percebi, gente, como é que eu não podia entender a dor da emoção, a dor do medo, a dor da ansiedade, a dor da expectativa da picada. Que a dor não é a dor física. Agora eu tiro o exame de sangue, essa semana parece que eles querem tirar sangue todo dia. Segunda-feira vai de novo. Eu mandei um WhatsApp para o médico, doutor, eu fiz hoje, segunda tem de novo. Ele falou, de novo, o senhor faz para eu saber se eu posso liberar a quimioterapia. Vou fazer de novo, aí o senhor vem à tarde aqui. Eu falei, de novo. Aí a pessoa vem e fala assim, seu João, vai doer um pouquinho. Eu falo, moça, de dor eu estou especialista, pode mandar ver. Como é isso de lidar com as emoções, com o medo, com a dor? Jesus lidou com todas essas coisas com muito realismo e presteza. E, finalmente, Jesus usou aquele contexto para desenvolver todas as dimensões de um relacionamento saudável com o Pai. Coisa mais linda isso. Todas as dimensões. Desde a noção firme e dura da obediência. Se possível, eu não queria, mas seja feita a tua vontade. Eu tenho dito que a soberania de Deus não é para ser questionada e nem mesmo suportada. É para ser nem discutida nos seminários. Ela é para ser adorada. Ele é adorado porque é soberano. Ele é grande porque é soberano. Ele é o meu Deus porque Ele é soberano. Não tenho problemas com a soberania do meu Senhor. Porque eu fui chamado a adorar o Deus soberano. Que faz o que quer e não precisa me dar satisfação de nada. Ele é o meu Senhor, o meu Deus. E Jesus lida desde a noção da soberania
até a experiência da solitude, do quase sentar no colo de Deus e chorar e se angustiar na presença dele, do Pai, que em última análise, na hora mais difícil, era quem de fato estava do lado dele. Meus irmãos, o sofrimento, ele é uma oportunidade para desenvolver dimensões extraordinárias da nossa relação com Deus. De vez em quando alguém chega para mim e fala assim, Pastor João, eu fico pensando o que Deus está tentando ensinar para o senhor. Aí eu respondi para uma pessoa assim, mas eu sou aluno ruim demais, vai ser cabeça dura desse tanto, ele tinha que bater desse tanto? Ou ele é um professor bem ruinzinho, não consegue me ensinar, ele fala, vou pegar e ensinar. Eu não acho que ele está judiando da gente. Mas eu sei que o sofrimento é oportunidade para desenvolver experiências tão mais profundas com Deus que a gente jamais teria em outros contextos. E Jesus usou aquele momento para isso. Quero, com os irmãos, hoje, no dia de ceia, convidar os irmãos para que nos identifiquemos com o servo sofredor. Aquele que veio ao mundo e se entregou por nós, aquele que deu o seu corpo e o seu sangue, aquele que foi à cruz e ressuscitou, o nosso Senhor. No ministério e na vida cristã, sejamos mais parecidos com Jesus, nos identifiquemos com Ele, até mesmo nas nossas eventuais lutas, quando elas surgirem. Amém?